quando Pedro Álvares Cabral avistou as terras que hoje chamamos de Brasil em 1500. O que realmente aconteceu está longe de ser a história simplificada que aprendemos na escola. Primeiro, ele não estava perdido, como muitos dizem. A rota para o Atlântico Sul já era bem conhecida pelos navegadores portugueses, que buscavam evitar as calmarias da costa africana. Além disso, existem registros que indicam que outros europeus, como Vicente Yanes Pinzon, possivelmente chegaram às terras brasileiras antes, mas mantiveram isso em segredo para evitar conflitos com o Tratado de Tordesilhas. Você sabia que, ao chegarem, os portugueses chamaram esta terra de Ilha de Vera Cruz? Foi só mais tarde, quando perceberam que não era uma ilha, que o nome mudou para Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil, em referência ao pau-brasil, que se tornou o primeiro produto explorado pelos europeus. O pau-brasil, além de ser a inspiração para o nome do nosso país, foi a primeira grande fonte de riqueza para Portugal. Mas essa exploração trouxe conflitos e mudanças drásticas para os povos indígenas. Quando Cabral finalmente chegou às terras brasileiras, o encontro com os povos indígenas marcou o início de um choque cultural que moldaria os rumos dessa terra. Os tupiniquins e tupinambás, principais grupos indígenas que viviam na região litorânea, ficaram intrigados com aqueles homens brancos vestidos, com barcos enormes e objetos metálicos brilhantes. Por outro lado, os portugueses enxergaram nas florestas uma fonte inesgotável de recursos, começando com o pau-brasil, cuja madeira era altamente valorizada na Europa por sua cor avermelhada. Os indígenas não viam valor na madeira em si, mas se interessavam por objetos trazidos pelos portugueses, como espelhos, machados e miçangas. Essa troca inicial, que parecia inofensiva, foi o embrião do sistema de exploração que viria a desestabilizar completamente as culturas indígenas ao longo dos séculos. Algo que poucos sabem é que, nas primeiras décadas após a chegada dos portugueses, não havia uma colonização organizada. Portugal estava muito mais focado em lucrar com as especiarias das Índias do que em povoar a nova terra. O Brasil era apenas um ponto de exploração ocasional e temporária. No entanto, o que começou como trocas pacíficas logo deu lugar a conflitos. Portugal queria garantir o domínio sobre a terra, mas enfrentava a resistência dos povos indígenas, que não compreendiam a ideia de posse do território. Para eles, a terra era um bem compartilhado, e não algo que pudesse ser tomado. Muitos indígenas foram escravizados pelos colonizadores para trabalhar na extração de pau-brasil e em atividades agrícolas. O contato com os europeus também trouxe doenças como varíola e sarampo, que dizimaram milhares de nativos, pois eles não tinham imunidade contra esses males. Você sabia que os primeiros registros de resistência indígena incluem alianças entre tribos para combater os invasores? Os tupinambás, por exemplo, uniram forças para atacar feitorias portuguesas ao longo da costa. Em 1534, Portugal percebeu que precisava organizar melhor sua nova colônia. Assim, o rei Dom João III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, concedendo enormes faixas de terra a nobres portugueses para que as administrassem. Porém, poucas dessas capitanias deram certo. Das 14 capitanias, apenas 2 prosperaram: Pernambuco e São Vicente. E sabe por quê? Porque elas investiram no cultivo da cana-de-açúcar, que rapidamente se tornou o produto mais lucrativo do Brasil colonial. Você sabia que o sistema de capitanias foi inspirado em modelos semelhantes usados pelos portugueses em ilhas como Madeira e Açores? Apesar disso, a maioria dos donatários enfrentou dificuldades para lidar com ataques indígenas e falta de recursos. Com o sucesso da cana-de-açúcar, a necessidade de mão de obra aumentou. Inicialmente, os portugueses tentaram usar os indígenas como escravos, mas as frequentes fugas e mortes por doenças fizeram com que eles buscassem outra solução: o tráfico de africanos. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os africanos escravizados trazidos para as Américas. Isso equivale a mais de 4 milhões de pessoas. É uma parte sombria da nossa história, mas que também moldou profundamente a cultura brasileira, desde a culinária até a música e a religião. Os africanos trazidos para o Brasil vieram de diferentes regiões do continente africano, como Angola, Congo e Moçambique, e trouxeram consigo línguas, tradições e saberes que ajudaram a construir a identidade brasileira. Outro fato pouco conhecido é como o Brasil teve papel estratégico no cenário internacional. Durante o período colonial, o Porto de Salvador era um dos mais movimentados do mundo, conectando o Brasil com a África, Europa e Ásia. Você sabia que durante a União Ibérica, 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha estavam sob o mesmo rei, o Brasil ficou vulnerável a invasões de países inimigos como a Holanda? Foi nesse período que os holandeses invadiram Pernambuco e controlaram parte do Nordeste por quase 25 anos. A história do Brasil é muito mais do que datas e nomes. É uma narrativa cheia de mistérios, conflitos e influências que moldaram o país que conhecemos hoje. Cada detalhe oculto que descobrimos revela a complexidade dessa terra tão rica e fascinante. E essa foi apenas a introdução do que está por vir.
A história das colônias de Portugal no Brasil é uma narrativa fascinante e complexa, que revela os desafios, conflitos e dinâmicas que moldaram o território brasileiro durante mais de 3 séculos de domínio colonial. Desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 até a independência em 1822, o Brasil foi palco de uma relação multifacetada entre os interesses econômicos da coroa portuguesa, a resistência dos povos indígenas, a exploração de africanos escravizados e o surgimento de uma cultura híbrida única. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, encontraram uma vasta população indígena composta por diversas etnias e culturas. Estima-se que cerca de 5 milhões de indígenas viviam no território, organizados em sociedades complexas, como os tupinambás, tupiniquins, guaranis e muitos outros. Para os indígenas, a terra era sagrada, um bem compartilhado e integrado ao cotidiano. Para os portugueses, no entanto, a terra representava uma oportunidade econômica que deveria ser explorada. Nos primeiros anos, a relação entre portugueses e indígenas foi marcada por trocas comerciais relativamente pacíficas. Os europeus ofereciam objetos como machados, espelhos e miçangas em troca de pau-brasil, uma madeira valiosa na Europa pela sua cor e utilidade como corante. No entanto, à medida que a exploração avançava, surgiram tensões. A extração do pau-brasil dependia do trabalho indígena, muitas vezes obtido à força, o que levou a conflitos e fugas em massa. Ao longo dos séculos XVI e XVII, milhões de africanos foram trazidos ao Brasil, formando a base da força de trabalho nos engenhos e deixando uma marca indelével na cultura e na sociedade brasileira. Durante a União Ibérica, 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha estavam sob o mesmo rei, o Brasil enfrentou ameaças de invasões por parte de potências rivais, como a Holanda. Os holandeses invadiram e ocuparam parte do Nordeste brasileiro, incluindo Pernambuco, entre 1630 e 1654. Apesar do sucesso inicial, a resistência organizada por líderes como André Vidal de Negreiros e Felipe Camarão levou à expulsão dos invasores. Esses conflitos revelaram a crescente importância econômica do Brasil para Portugal. O país não era apenas uma colônia distante, mas o principal fornecedor de açúcar para o mercado europeu, além de outras riquezas como tabaco e ouro que seriam descobertas mais tarde. No final do século XVII, a economia brasileira passou por uma grande transformação com a descoberta de ouro e diamantes na região de Minas Gerais. Esse novo ciclo atraiu milhares de colonos para o interior do Brasil, gerando um fluxo populacional sem precedentes. A mineração foi marcada pela exploração intensiva de mão de obra escravizada e por uma administração direta da coroa, que impôs pesados tributos como o quinto, 20% de toda a produção. A riqueza gerada pelo ouro impulsionou o desenvolvimento de cidades como Ouro Preto, mas também exacerbou as desigualdades e gerou revoltas, como a Inconfidência Mineira, em 1789. A sociedade colonial brasileira era profundamente hierárquica e marcada pela desigualdade. No topo estavam os grandes proprietários de terras e os comerciantes ricos, seguidos por uma classe média urbana formada por artesãos e pequenos comerciantes. Abaixo deles estavam os trabalhadores livres, em sua maioria pobres, e na base da pirâmide, os escravizados, que constituíam a maior parte da população. Essa sociedade, no entanto, não era homogênea. A convivência forçada entre indígenas, africanos, europeus e seus descendentes criou uma cultura híbrida, que se expressava na música, na culinária, na religião e nas tradições populares. Manifestações como o samba de roda, o sincretismo religioso e a língua portuguesa com influências africanas e indígenas são exemplos desse encontro cultural. No início do século XIX, a chegada da família real portuguesa ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, marcou o início de mudanças significativas. O Brasil deixou de ser uma simples colônia para se tornar o centro do Império Português. Esse período viu o crescimento do comércio, a abertura de instituições de ensino e o aumento da autonomia administrativa. Essas mudanças, combinadas com as pressões internacionais por abolição da escravidão e as revoltas internas, pavimentaram o caminho para a independência em 1822. Apesar disso, o legado colonial continuou a influenciar profundamente a política, a economia e a cultura do Brasil. A independência do Brasil, declarada oficialmente em 7 de setembro de 1822, é um marco crucial na história do país. No entanto, por trás do grito do Ipiranga, há uma narrativa repleta de detalhes que muitos desconhecem. A independência brasileira não foi um evento isolado, mas o resultado de um longo processo de tensões políticas, econômicas e sociais envolvendo o Brasil, Portugal e o contexto internacional. A seguir, exploramos a história da independência com fatos pouco conhecidos que ajudam a entender a complexidade desse momento histórico.
Quando falamos de independência, é impossível ignorar o contexto internacional da época. A chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, foi um dos principais catalisadores para a separação. A transferência da corte para o Rio de Janeiro, fugindo da invasão napoleônica em Portugal, transformou o Brasil em um centro administrativo do Império Português. O Brasil foi a única colônia do mundo que, durante um período, se tornou a sede de um império europeu. Isso fez com que a elite local experimentasse uma autonomia sem precedentes, plantando as sementes da independência. Além disso, o Congresso de Viena, 1815, e a reorganização do mapa político da Europa após a derrota de Napoleão pressionaram Portugal a tentar retomar o controle absoluto sobre o Brasil, o que gerou tensões entre a colônia e a metrópole. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, exigiu a volta do rei Dom João VI a Lisboa e a restauração do antigo sistema colonial. Isso incluía reverter os privilégios que o Brasil havia conquistado desde a chegada da família real. Em 1821, Dom João VI retornou a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. Antes de partir, Dom João VI teria aconselhado Dom Pedro: "Se o Brasil tiver que se separar, que seja para ti, meu filho, que me hás de respeitar, e não para algum desses aventureiros." Esse conselho indicava que Dom João VI preferia que o Brasil se tornasse independente sob o comando de seu próprio filho, garantindo uma continuidade dinástica. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro proclamou o famoso Dia do Fico, recusando-se a voltar para Portugal, como exigiam as cortes portuguesas. Esse momento foi decisivo para a independência. O Dia do Fico foi amplamente influenciado por cartas de apoio, organizadas por uma rede de elites locais e até por grupos de comerciantes estrangeiros que viam na independência uma oportunidade econômica. O Brasil já possuía uma balança comercial positiva e muitos acreditavam que a separação aumentaria a liberdade econômica. Embora a história tradicional muitas vezes ignore a participação das mulheres, elas desempenharam papéis fundamentais na independência. A Marquesa de Santos, uma das amantes de Dom Pedro, foi uma figura política influente no período. Já Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, teve um papel decisivo ao redigir a carta, que incentivou Dom Pedro a romper com Portugal. Como regente interina, ela presidiu o Conselho de Estado, que aprovou a independência em agosto de 1822, semanas antes do Grito do Ipiranga. A cena do Grito do Ipiranga, imortalizada por pinturas e livros de história, nem de longe reflete o que realmente aconteceu. Dom Pedro estava em uma viagem cansativa de Santos a São Paulo, montado em um cavalo e sofrendo de diarreia, quando recebeu cartas de Portugal exigindo sua volta imediata. Irritado e pressionado pelos conselheiros que o acompanhavam, ele proclamou a independência às margens do riacho Ipiranga. Não houve grandes exércitos ou bandeiras tremulando, como frequentemente representado. E assim concluímos nossa viagem pela fascinante história do Brasil, repleta de segredos, curiosidades e detalhes que nem sempre chegam aos livros escolares. De alianças estratégicas a personagens marcantes, cada pedaço dessa história moldou o país que conhecemos hoje. É incrível perceber como o passado esconde fatos que continuam surpreendendo e nos fazem olhar para nossa trajetória de forma mais reflexiva. Se você gostou desse mergulho pela história, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem também ama, descobrir o que há por trás das páginas oficiais e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Afinal, o Brasil é um país de contrastes, mistérios e muita história para contar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.